As Escrituras descrevem que todo homem está separado de Deus. E por estar separado de Deus, ele não tem condições de conhecer, nem de desfrutar do plano de Deus para a sua vida. Para que ele venha a desfrutar desse plano, foi necessário uma ação divina, uma intervenção divina, para que alcançássemos o homem perdido, e esse homem pudesse desfrutar do acesso a Deus, das promessas de Deus, da esperança que Deus oferece. Ao longo dessa carta aos Efésios, temos visto que por conta da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, onde Ele morreu pelos pecados que nós cometemos, ou seja, Ele fez justiça no nosso lugar, morrendo no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar. Por conta de termos crido na obra de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, nós agora desfrutamos do perdão. Nossos pecados e ofensas não são mais impedimento para nós chegarmos até Deus. Na verdade, agora nós temos acesso a Deus e nos livramos da realidade do inferno, que é a condenação final de todos aqueles que pecaram como todos nós pecamos. O texto de Efésios não fala somente que nós temos acesso a Deus, mas ele fala também que nós fomos declarados, feitos filhos de Deus. Deus, no seu projeto, tinha de alcançar um homem perdido, afastado de Deus, condenado pela eternidade, e incluiu esse homem, você e eu, nessa família. Podemos olhar para todas essas coisas e muitas outras que já temos visto na carta aos Efésios e nos alegrarmos, mas vamos cometer um erro grave se pensarmos que o que Deus tem para fazer para nós é somente isso, é perdão, é livrar do inferno, é conduzir ao céu. Veja, nos últimos domingos nós estivemos vendo, o texto diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, a soma, a reunião de todas as pessoas que foram salvas por Cristo, elas fazem parte de um projeto que envolve uma edificação. Não é somente o perdão, não é somente o livrar do inferno, não é somente ser feito filho. Ele tem um objetivo, e ele diz no versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, dentro do projeto de Deus, existe mais do que ser perdoado, existe mais do que ser liberto do inferno, existe mais do que ser conduzido ao céu, existe mais do que ser feito filho de Deus, tem mais do que isso. O projeto de Deus, para alcançar o homem perdido, visa torná-lo maduro e semelhante a Deus. Não é simplesmente livrar de um mal e conceder alguns bens. Dentro do projeto de Deus está um processo de transformação que nos conduz a uma condição de maturidade, a uma condição de semelhança com Deus. Vejam, o plano não está restrito a algumas bênçãos. Mais do que isso, o que Deus quer ver efetivamente é nas nossas vidas uma transformação que nos assemelhe ao Senhor Jesus Cristo. Assim, eu gostaria de olhar com vocês para o texto que nós vamos contemplar nessa noite, Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15, e queria, olhando para esse texto com vocês, fazê-los ver duas visões sobre o que é maturidade da perspectiva de Deus. O que é que Deus tem em mente com o seu propósito de nos encaminhar
numa determinada direção para seguir essa direção. Ótimo que você chegou a Jesus, ótimo que você creu em Jesus, ótimo que você foi liberto da condenação, mas isso não é tudo. Tem um desafio. E nesse desafio que o apóstolo faz aqui, ele nos apresenta duas visões distintas, uma delas no versículo 14 e outra no versículo 15. A visão de maturidade que ele apresenta no versículo 14, é a primeira visão que nós focalizaremos agora à noite, é o que é a antimaturidade a ser evitada. Então no versículo 14, há uma percepção, há uma anotação do apóstolo do que é o contrário da maturidade. E esse é um mal que deve ser evitado. Veja, ele começa o versículo 14 dizendo: o propósito é que não sejamos mais. Então no versículo 14, ele alista o que é que Deus não quer que aconteça na sua vida. Você já saber o que não é para ser, o que não é para fazer, já é parte do caminho andado. E o apóstolo aqui nesse versículo 14, ele justamente dedica tempo de qualidade e falando sobre o que não. Uma vez que você chegou a Cristo, diante do propósito que Deus tem para a sua vida, quais são os nãos que Deus tem para você? O primeiro não que eu quero destacar aqui é o que ele diz: que não sejamos mais como crianças. Lembre-se, nos versículos que precedem o versículo 14, ele fala sobre alcançar e chegar na maturidade. Criança aqui, então, está em oposição ao conceito de maturidade. O que é criança? Ele é o oposto do adulto? É alguém sem entendimento? É alguém que não tem discernimento? Vocês conhecem. Vocês sabem o que é criança. Você sabe os cuidados que tem que ter. Elas se distraem por qualquer coisa, são movidas por qualquer coisa. Não têm percepções dos riscos. Então há uma condição de maturidade, é possível ser um cristão e ser imaturo, que tem que ser evitado. Lembremos, no capítulo 2, Paulo disse: vocês estavam mortos. E aí, mais adiante, no versículo 5, ele vai dizer: vocês foram feitos filhos de Deus. Mas quando você creu em Cristo, a condição que você estava quando creu em Cristo era de uma criança. Você pode ter entendido e crido em Cristo com seus 14 anos, com seus 4 anos, com 40 anos, com 70 anos, independentemente da idade em que você entendeu do Evangelho e abraçou a Cristo, após você ter abraçado a Cristo, você é uma criança. Isso fica bem esclarecido, eu entendo, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, em que ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Nessa ocasião que ele esteve com eles, ele está dizendo: a condição de vocês era de recém-convertidos, vocês não tinham muito tempo de conversão. Naquela época, vocês ainda eram carnais, vocês ainda eram crianças. Carnais aqui significa, ainda estavam contaminados por uma série de perspectivas do que é a vida cristã. Ainda traziam tantas marcas do mundo. Paulo compara essa condição do recém-convertido com crianças em Cristo. E crianças requerem um cuidado só de crianças. Ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Não é assim na vida natural. Eu não sei exatamente, mas eu imagino que 6 meses é cedo. 6 meses de vida é cedo para dar bacon para a criança. Você não dá a feijoada para a criança nessa época. Você não dá uma pizza de 4 queijos para uma criança de 6 meses.
Ela não está acostumada com alimento sólido. O que você dá para ela é leite. E o apóstolo está dizendo o seguinte: na condição espiritual, na esfera espiritual, uma vez que vocês se converteram, vocês eram crianças e eu não podia dar alimento sólido, eu tinha que dar leitinho, frutinha raspada. Ou seja, tem que ensinar as questões mais básicas da vida cristã. Por que ele diz aqui? Porque ainda não podíeis suportá-lo. Então veja, todo mundo quando se converte está numa condição de criança e requer nessa condição cuidados de criança em termos espirituais. Mas observe o que ele diz a seguir: nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O tempo tinha passado. Já havia passado o tempo para que eles crescessem na fé. Mas eles ainda eram crianças, eles ainda eram carnais. Sabe, ficar dando mamadeira para uma criança de 6 meses é razoável. Mas ter que dar mamadeira para um homem de 40 é louco, é insano. Em termos espirituais, o que estava acontecendo naquela igreja é que existiam pessoas que não tinham crescido, como na nossa igreja existem. Tantos anos de fé, mas não cresceram efetivamente. E ele está dizendo, o objetivo de vocês é que vocês não sejam mais crianças. Mas o não dele continua. Veja o que ele diz, ele explica isso, característica de criança. Levados de um lado para outro, pelas ondas, nem jogados para cá, para lá, por todo o vento. Falar em onda e vento, quando se considera o furacão que está acontecendo no hemisfério norte, talvez sirva para a gente como um bom exemplo. Um mar com ondas e ventos. Não sei quantos de nós temos experiência desse tipo de coisa, mas estar no mar com ondas assusta e ameaça você de não chegar no lugar que você tem que chegar. Os ventos atrapalham. Nos nossos dias, nós já vimos barcos, navios em plena terra, porque o vento levou, as ondas levaram. Agora ele pega essa figura de ser levado para lá e para cá por ondas e ventos, e ele associa essa ideia de criança. Crianças são levados para lá e para cá facilmente. Você pode fazer uma conversa com ela, você pode mostrar um cachorrinho ou um gatinho, pode mostrar uma coisa engraçada, e você leva a criança com você. Então, o que acontece, que ele descreve aqui, é que a possibilidade de uma criança, efetivamente, ela acaba sendo levada para lá e para cá. Você sabe que não pode deixar uma criança solta. Você sabe que é uma ameaça o que podem falar para ela e dizer para ela. Agora vejam, no âmbito espiritual também acontece isso. Quando um crente não cresce o que ele tem que crescer, ele acaba sendo como uma criança, levado para lá e para cá, facilmente influenciado. Disse uma coisa aqui, ele crê nisso, ele abraça isso. A característica da imaturidade espiritual é justamente ser facilmente manipulado, se impressiona com alguma coisa que ouve e nem avalia e não tem condições de avaliar. É uma criança. E ele diz, eu não quero que vocês estejam nessa condição. O plano de Deus não é que a gente seja dessa maneira tão facilmente impressionáveis, tão facilmente manipulados, tão facilmente conduzidos para lá e para cá. Pelo quê? O que pode levar um crente para lá e para cá? Olha o que ele diz a seguir. Por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro.
o que ameaça o projeto de Deus na vida do crente aqui, é como ele diz, é ser levado por todo o vento de doutrina. Pessoas que estão ensinando em desacordo com o que as Escrituras ensinam. Essa é a ideia que ele está colocando aqui. O antídoto contra isso, conforme vimos no versículo 11, é que Deus concedeu para a igreja pastores mestres que devem estar ensinando as Escrituras, a base, o fundamento que os apóstolos instituíram. Mas quando não existe esse ensino, quando não existe esse estudo, a igreja se torna vulnerável e infantil. E Deus está dizendo claramente através do apóstolo, eu não quero que vocês sejam mais crianças. Vocês não podem ser levados por ondas e por ventos de doutrinas. Ondas e ventos de doutrinas que nos conduzem numa direção diferente daquela estabelecida na palavra de Deus. Ideias, sentimentos, achos que as pessoas tiram da sua cartola, do seu coração, das suas impressões e anunciam por aí afora como sendo palavra de Deus. Nos nossos dias nós estamos cheios disso. Lembrem-se, o Senhor Jesus alertou os seus discípulos sobre a presença dos falsos mestres. Os apóstolos do Senhor, João, Pedro, Paulo, nos anunciaram do cuidado que devemos ter por causa do ensino falso. Hoje, além de termos uma proliferação tremenda de falsos mestres, ainda temos tantos meios de comunicação que colocam essas pessoas em evidência. Que pessoas são essas? Aqui diz que são homens astutos e espertos. Que linguagem! Homens astutos e espertos estão usando televisões, púlpitos, internet e jogando suas ideias que estão em desacordo com as Escrituras. O quê? O que estão ensinando? Bem, eu sou contrário à ideia de ficar falando sobre as doutrinas falsas que ameaçam a igreja. Eu sou da opção de melhor ensinar a verdade e que vocês aprendam a discernir isso. Mesmo porque, se fosse gastar tempo ensinando contra o ensino falso que existe por aí, não tinha tempo de ensinar as Escrituras somente. Mas nós vemos e tropeçamos a todo momento o ensino sobre prosperidade, a teologia da prosperidade. Uma vez que você creu, você vai prosperar na sua vida. Isso significa que você vai ficar rico e você não vai ficar doente. Senhores, isso não aumenta a riqueza de ninguém. Aliás, se alguém está buscando ficar rico através da fé, conseguiu dar um nó na Bíblia. O Senhor Jesus disse para a gente não amar a riqueza. Mas as pessoas estão fazendo da riqueza o seu fim. E um comércio de fé para obter a riqueza. Dentre as pessoas que têm ensinado sobre teologia da prosperidade, dizendo que nós não vamos ter enfermidades, existem alguns deles que são hospitalizados e ocultam isso. Existem dentre essas pessoas que têm filhos na cama, ainda hoje, e não foram curados. São espertos e astutos que ensinam uma mentira. Agora, um crente maturo, sem suas raízes nas Escrituras, o que acontece? Ele é levado pelo vento de doutrina, ele é levado pela onda e se deixa influenciar por isso. Nós vivemos em dias, e não sei por quantas décadas mais teremos, embates tão intensos como atualmente temos no assunto de homossexualidade e ideologia do gênero. E lógico que isso está afetando a igreja. Alguns estão cedendo e dizendo, não, nós devemos aceitar, isso é normal. Nos últimos tempos, pela primeira vez, recebi um casal homoafetivo com aconselhamento de casal. E ter que confrontar com as Escrituras e mostrar onde está o pecado.
Por que não está dentro do plano de Deus? As facilidades que se estão ensinando sobre a oportunidade que você tem de mudança de sexo com uma cirurgia. Que mentira! Por que não contam que através dessas cirurgias tem se produzido pessoas tremendamente insatisfeitas? Por que não contam que em estatísticas diferentes, dentro do grupo de pessoas que fez cirurgia de mudança de sexo, que não muda nada? Mas dentre as pessoas que fizeram uma cirurgia desse tipo, 10 vezes ou 20 vezes mais a incidência de suicídio nesse grupo. Essa mentira ensinada. Em nome de vivermos um tempo moderno ou pós-moderno, nós temos que aceitar isso. E várias pessoas estão dizendo, o que tem? São levados pelo vento de doutrina. Alguém surge com uma ideia e as pessoas estão sendo levadas por isso. Outro ensino. As pessoas têm ensinado, algumas pessoas têm ensinado, que a obra do Senhor Jesus Cristo foi suficiente para pagar os pecados e que não é necessário pregar o Evangelho e nem tampouco crer. Todo mundo está garantido nisso. A Bíblia não ensina isso. Fala da necessidade imperativa de se pregar o Evangelho. Fala da necessidade imperativa de se crer para desfrutar do plano de Deus. E o misticismo espiritual que avassala esse país. Quantos são os pregadores que estão aí balançando seus paletós e as pessoas em êxtase estão caindo para trás? Quantos creram e aderiram à ideia de uma experiência de fé que leva ao emagrecimento? Propostas que o mundo está lançando aí, e as pessoas ouvem isso e acabam sendo levadas e induzidas ao erro. E as idolatrias reinantes nos nossos dias? Pessoas que estão acreditando que de fato a solução para a sociedade humana é o socialismo. E aqueles outros que rebatem que a solução para o homem é, de fato, para a sociedade é o capitalismo. De onde foram tiradas essas ideias? São ideias relativamente recentes. O capitalismo é conhecido em termos práticos na segunda metade do século XIX. O socialismo é conhecido em termos práticos durante o século XX. Nós temos que voltar para as Escrituras em vez de nos deixarmos levar e impressionar por esses ventos que vêm e vão, por essas ondas que vêm e vão. Então vejam, o apóstolo está dizendo, olha, Deus tem um projeto com você de maturidade, e esse projeto de maturidade envolve você não ser mais criança, você não ser mais levado por todo o vento e onda que está batendo aí. Você não ser mais induzido ao erro por esses pregadores astutos e espertos que estão aí. Isso é o não. E se você está se encontrando aqui em alguma dessas práticas que nós temos orientação clara, não, entenda, não, é não. A segunda visão que o apóstolo passa para nós nessa carta aqui, é o que é o sim. O que é o oposto disso que ele diz no versículo 14? E a adversativa aqui, ele introduz no versículo 15, antes, ao contrário de ser a criança, que não tem discernimento e juízo, que é levado por todo o vento, por toda a onda de doutrina ensinada, e que acaba vivendo um engano. Agora vocês têm uma agenda positiva. Aquilo é o não. E o que é o sim? Ele diz, seguindo a verdade em amor. Nós vamos ter que entender e assimilar a verdade, aquilo que Deus tem ensinado.
A verdade, aquilo que Deus tem falado. A proposta aqui é que nós possamos entender o que é essa verdade, nos firmar nessa verdade e seguir essa verdade em amor. A ideia aqui é termos uma conduta transparente, acompanhada da confiança na verdade revelada por Deus. Então, ao invés de nós sermos conduzidos pelaquilo que o mundo está dizendo, a questão é, o que é que esse Deus fala? Veja, anteriormente, ainda no versículo 13, nós vimos o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo é que a gente alcance a unidade da fé, e a ideia aqui é que nós estejamos todos crendo na mesma coisa, na mesma verdade revelada por Deus. Nós temos que ter uma visão muito clara, firmada nas Escrituras, e não nas ondas, e nem nos ventos da sociedade humana, que também afeta muitos daqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Poucas semanas atrás, numa entrevista, um famoso líder cristão chamado Eugene Peterson foi questionado acerca de um assunto, e ele respondeu sobre casamento homoafetivo e relacionamento homossexual. Ele respondeu reconhecendo essas coisas como válidas e, de certa forma, as apoiou. É um homem que, pelo seu histórico e pelos aqueles que conhecem ele de perto, dizem, não entenderam o que ele disse. Foi resultado do quê? Teria sido isso resultado, talvez, da sua idade avançada, e em algum momento ele deslizou na sua sanidade ou senilidade? Pode ser que sim. Mas o argumento, ainda que a entrevista tenha sido curta, aponta que ele tinha um histórico de experiências com pessoas assim, e que por essa razão ele dizia que estava correto. Um dia ou 2 dias depois, ele vem a público novamente e ele reconhece que ele estava errado no que ele disse, expressando algum arrependimento pelo que ele falou. Confesso que eu não sei como entender essas palavras. Primeiro, porque o que ele falou inicialmente, ele fundamentou. E segundo, porque o arrependimento precedia o lançamento de um livro, e eu não sei se ele estava querendo salvar o sucesso do seu livro. Realmente não sei como entender. Mas em meio àquele cenário em que ele estava recebendo muitas palavras contra a sua palavra, um ex-gay convertido ao Senhor Jesus Cristo, chamado David Bennett, disse o seguinte: por favor, não nos dê amor sem a verdade. Ele estava pedindo, olha, nós queremos ser amados, mas não queremos ser amados havendo um sacrifício da verdade. Porque se houver sacrifício da verdade, o que é que vai acontecer? Não existe possibilidade de um amor verdadeiro existir, subsistir no ambiente da mentira. Nós temos, como ele disse, crescer em tudo. Veja, seguindo a verdade, nós temos que crescer em tudo. Uma vez que alguém chegou a Cristo e está numa condição de imaturidade agora, é uma criança, essa pessoa precisa de aprender uma série de princípios que regem essa vida espiritual. Isso nas diversas áreas da vida, por isso eu diria, você tem que crescer em tudo. O que é esse tudo?
Alguns de vocês têm chegado a Cristo com uma experiência de uma perspectiva absolutamente equivocada e longe das Escrituras acerca de finanças. Alguns de vocês, quando chegam a Cristo, estão endividados. Vivem com muito, esperando ter muito mais do que efetivamente têm. Alguns de vocês tiveram a experiência de levantar empréstimos oficiais ou informais e não consegue pagá-los. Você vai ter que aprender uma outra perspectiva de vida financeira. Eu me lembro quando, anos atrás, um homem chegou na minha sala e me pediu que a igreja emprestasse para ele um certo valor. E eu disse para ele, amigo, a igreja não é banco, a igreja não empresta dinheiro. Além disso, imagina se eu pego o dinheiro da igreja que eu não posso e empresto para você. E vamos imaginar que por uma situação ou outra, você não consiga pagar. O que eu vou falar para a igreja? Ele falou assim, eu mesmo não sei se eu ia conseguir pagar. Sabe, essas são perspectivas que a gente traz lá do mundo, não tem problema se não conseguir pagar. Mas a hora que você chega para o Senhor e começa a entender que você tem que ter um coração grato, que buscar riqueza está fora dos projetos de Deus, que você tem que cumprir com as responsabilidades que você assume. E aí vem um aprendizado. Como crescer na área financeira da maneira que é regida pelos princípios das Escrituras. Tem que crescer em tudo. Alguns de vocês, quando se converteram, já tinham na agenda o divórcio. Planejado o divórcio. Entendiam que o divórcio era a solução do casamento. Gente, isso não é solução do casamento, é dissolução do casamento. E você chega para Cristo e encontra que existem orientações de como você deve agir. Por que deve agir? E que o divórcio não é uma alternativa para você. E você começa a aprender a orientação, a instrução, o que é casamento, o que não é casamento. E nessa assimilação você começa a entender o projeto de Deus e os recursos de Deus para você viver dentro da vontade dEle. Alguns de vocês chegam a Cristo tendo traços de falta de integridade marcantes. Outros chegam a Cristo com uma experiência de tratamento com as pessoas inadequado. O projeto de Deus é que a gente cresça em tudo. Como ele diz assim no versículo 13, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A ideia aqui é que maturidade envolve nós estamos em constante crescimento para que as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa mentalidade seja pautada pelaquilo que o Senhor Jesus Cristo tem como caráter e tem como ensino. Vou fazer uma pergunta que eu tenho até medo da resposta que vocês vão me dar. Quem aqui já alcançou esse nível? Não levanta a mão, por favor. Quem de nós já alcançou isso? Ainda nenhum de nós. E se ainda nenhum de nós alcançou isso, temos que entender isso. Todos nós temos que estar nesse processo de crescimento para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E se você não se percebe nesse contexto em que você está crescendo, tem alguma coisa de errada com você. Como ele diz, antes, você tem que estar seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, que é o cabeça, Cristo. Cristo é quem comanda, Cristo é nossa referência, Cristo é nossa fonte. E nós aqui estamos em busca efetivamente de encontrar com esse Senhor
e fazer com que as suas ideias, os seus princípios, as suas orientações, as suas determinações, as suas perspectivas se tornem também a nossa mentalidade, a nossa atitude, a nossa conduta, o nosso caráter. Duas perspectivas, a negativa e a positiva. Isso nos leva à pergunta final: onde é que nós temos que chegar? O que nós estamos fazendo para chegar? Onde é que nós devemos chegar? Veja, ele disse no versículo 13, que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Para a gente chegar nessa maturidade, eu quero dizer, em primeiro lugar, é fundamental que nós aprendamos a pensar como o Senhor Jesus pensa. Nós não podemos nos deixar levar por tantas ideias antigas ou sofisticadas que são mundanas, mas precisamos aprender e assimilar o que é que Deus tem a dizer sobre qualquer assunto. E isso requer, meus irmãos, um estudo sério das Escrituras. Nós não podemos nos ater a simplesmente acolhermos nas Escrituras aquilo que nos interessa. O que nos dá crescimento não é comermos o que nos interessa, não é aquilo que tem um sabor agradável na nossa boca. Para nós crescermos, sermos edificados, precisamos de uma alimentação boa. Eu tenho certeza que se chegasse para um grupo de adolescentes e perguntasse para eles: escuta, o que vocês querem estudar da Bíblia nesses 6 meses? Mas não tenho dúvida, mais do que 50% vai falar sobre namoro. Você tem alguma dúvida disso? Mas nem só de namoro viverá um homem. Você vai ter que estudar outros aspectos da verdade de Deus. Se perguntar para um grupo de adultos, o que é que você quer estudar a Bíblia, você sabe o que a maioria vai dizer? Escatologia, o que vai acontecer no futuro? É o tema predileto de adultos. Nada contra esse ensino, mas gente, estamos aqui agora. Tem um monte de coisa que Deus já fez no passado, que Deus estabelece, que vale para o presente, e nós estamos aqui discutindo teorias sobre o que vai acontecer no futuro, e fazer disso, isso é importante, não tenho dúvida que é importante, mas nem só de escatologia viverá o homem. Nós precisamos nos ater a ganhar a mentalidade de Deus. Nós não podemos parar na posição medíocre. Eu estou satisfeito, está bom assim. Não. Há um relato em Atos capítulo 17 que descreve um grupo de crentes exemplar. Veja o que ele diz: estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aquilo que eles ouviam, fosse em púlpitos ou fora de púlpitos, eles iam conferir nas Escrituras se eram assim. Eles faziam isso, sabe quando? Todos os dias. Esses aqui eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Qual é a realidade? A sua realidade. Você está entre os mais nobres, como de Bereia, ou os de Tessalônica? Para sermos o que Deus quer que sejamos, nós precisamos ganhar a cosmovisão, a perspectiva, o pensamento de Deus. E isso é na Escritura. Não é fruto de uma inspiração, de uma ideia, o que for. Não é fruto de um sonho.
Segundo, para caminharmos nessa direção da maturidade, de crescermos em tudo, liderados pelo cabeça, nós precisamos individualmente tomar a nossa decisão de ver esses princípios regendo a nossa conduta. A vida precisa ser transformada. Ao estudarmos as Escrituras, nós vamos ter a tristeza de vermos os nossos pecados expostos. Pecados que precisam ser confessados. Pecados que precisam ser deixados. Condutas que precisam ser abandonadas. Condutas que precisam ser adquiridas. Não é simplesmente o conhecimento, não é simplesmente ter a mentalidade, mas é ter o coração transformado, de forma que as atitudes, as predisposições, as decisões são moldadas pela palavra de Deus. Consequentemente, o que vai acontecer é que essa pessoa vai conhecer as instruções de Deus e os recursos de Deus. Porque nós, por nós mesmos, não temos condições de reproduzir o caráter de Deus em nós. Nós podemos entender e aprender uma verdade, um princípio, e agora precisamos que o Espírito de Deus atue em nós, seja nos livrando, tirando de nós as vontades erradas. Deus vai ter que atuar em nossa vida para que nós sejamos libertos das nossas condutas pecaminosas. Deus precisa agir em nós para que a gente consiga colocar em prática o que Ele quer. Vejam, desde o capítulo 2 de Efésios, e avançamos nisso ainda mais um domingo, Paulo tem descrito o que é uma igreja. E, meus irmãos, nós não podemos confundir igreja como um ambiente legal, como uma atmosfera legal, como um ponto de entretenimento, como um show para ser assistido. Igreja é a reunião daqueles que estão em obras, estão sendo transformados por Deus, num processo constante, até que a gente alcance a medida de Cristo, a semelhança de Cristo. Assim sendo, meus irmãos, tenho uma advertência para terminar aqui. O cuidado de nós não nos deixarmos imunizar pelo cristianismo. O que é isso? No processo de imunização, alguém pode aplicar uma vacina, e nessa vacina tem uma quantidade inexpressiva de um determinado vírus, por exemplo. E por conta de pegar um pouquinho, mas bem pouquinho da doença, você pode desenvolver anticorpos que fazem com que o seu corpo ataque aquela doença. E você fique livre de pegar aquela doença. Eu temo que os nossos dias se caracterizem justamente por uma imunização de cristianismo. As pessoas estão tomando só um pouquinho, estão assimilando só um pouquinho, o pouquinho suficiente para não pegar de fato, se eu posso chamar assim, essa doença. Na verdade, essa saúde, essa sanidade, viver com Deus através do Senhor Jesus Cristo, seguindo a sua orientação. Nós não podemos deixar que só um pouquinho disso entre no nosso ser. Nós precisamos assumir o Senhor Jesus Cristo na íntegra, num processo constante de mudança de mentalidade, de mudança de atitude, de mudança de caráter, de mudança de conduta. É nesse projeto que nós estamos.
O alvo de Deus não é somente o perdão ou a libertação do inferno. O alvo de Deus não é simplesmente nos colocar juntos. O alvo de Deus é que você esteja em constante, contínuo e sólido crescimento para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não pare nisso. Não estacione. Vamos à frente. Tome a sua decisão de levar seu Deus a sério e de alcançar o que Ele quer que você alcance. Não há lugar para infantilidade no projeto de Deus, exceto no início. Vamos crescer, gente. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra. Sermos confrontados, confortados, ensinados, instruídos. Ó Pai, nós precisamos da ação do Teu Santo Espírito para que nós cresçamos em ser a igreja que o Senhor planejou. Cada crente crescendo conforme a instrução, conforme a orientação da cabeça do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, fortalecidos pelo Teu Espírito, sermos efetivamente transformados, sermos mudados e reproduzirmos em nós mesmos o caráter, o Teu caráter em nossas vidas. Abençoa meus irmãos, fortalece meus irmãos, incomoda os meus irmãos aqui, Senhor, motiva-os esse processo de transformação para se tornarem mais e mais semelhantes ao Senhor Jesus. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.